A origem da vida. O idioma sagrado. Lashon HaKodesh. Ivrit. Aulas de hebraico. Com Morah Hayat. Estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Hoje vamos estudar mais os verbos em hebraico. Os verbos agora no tempo futuro. Atid. Atid é futuro em hebraico. Vamos estudar como então conjugaremos os verbos no futuro. Já estudamos como conjugar no passado e no presente. E hoje estudaremos o atid, o futuro. Baruch Hashem. Quando estudamos os verbos no tempo passado, nós vimos que acrescentávamos ali na palavra um sufixo, ou seja, uma outra sílaba que vinha após a última sílaba da palavra, para fazermos a conjugação no passado. Para cada pessoa havia um sufixo referente. Já no futuro, nós vamos acrescentar um prefixo. Ao invés de colocarmos uma letra no fim da palavra, nós iremos acrescentar, então, uma letra no início da palavra. E esta letra vai trazer, então, a referência das pessoas que serão conjugadas no verbo. No presente, a gente não se atinha à questão das pessoas, não é? No passado, sim. E no futuro, também. Então, nós vamos ver como nós iremos conjugar primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Primeira, segunda e terceira pessoas do plural, para o futuro, para o atido. Baruch Hashem. Vamos aqui para a primeira, segunda e terceira pessoas do singular, né? A primeira pessoa do singular é o eu, certo? Baruch Hashem. A segunda pessoa é você. A terceira pessoa é o ele. E assim nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Para estas três pessoas, nós temos um prefixo específico para conjugarmos a palavra para o futuro, ok? Para ficar mais simplificado este estudo, não iremos estudar separadamente singular e plural, mas nós vamos ter, então, uma intercalação do singular com o plural. Vou dizer para vocês como é que vai ficar. Para a primeira pessoa do singular, que é o eu, ele sozinho vai ter um prefixo diferenciado. Este prefixo é o aleph. Este prefixo do eu é o aleph. Então, toda vez que for referenciar a primeira pessoa, que sou eu, nós vamos acrescentar um aleph no início da palavra, certo? Quando formos referenciar você, vocês e ela, então aqui está incluso a segunda pessoa do singular, a segunda pessoa do plural e a terceira pessoa, sendo feminina, do singular. Isso usado para o futuro será o tav, a letra tav. Quando nós formos nos referenciar à terceira pessoa do singular, ele, masculino, né? Também no plural, masculino, na terceira pessoa, e elas, então é a terceira pessoa plural, a letra usada para o prefixo será o iudo. Vou escrever aqui em cima, que ainda tem espaço. Quando nós formos escrever para o nós, que é a primeira pessoa do plural, a letra do prefixo será a letra nuna, certo? Então, isso a gente tem que gravar. A letra para a primeira pessoa, no caso eu, singular, é o aleph. A letra para a primeira pessoa, plural, é o nun. A letra para a segunda pessoa, singular, plural, e o ela, que é a terceira pessoa, feminino, é o tav.
A letra para a terceira pessoa singular plural, ele e elas, que é o feminino plural, será o Yud. Então, estas letras aqui, Aleph, Tav, Yud e Nun, essas letras é que farão a declinação do verbo para o futuro, no hebraico. Agora vamos colocar exemplos de verbos e vamos fazer estas conjugações. Para o Hashem, nós temos aqui o verbo lishmor. Lishmor é a forma infinitiva do verbo guardar ou cuidar. Pode ser entendido como guardar ou cuidar. Interessante que nós podemos então trazer, né, para o Shabat, que Hashem nos ordena guardar, lishmor, nos ordena cuidar. Então, guardar o Shabat também é cuidar dele, para o Hashem. O que é cuidar? Cuidar é amar. Então, nós entendemos que o Shabat é para ser amado, para o Hashem. E isso também remete a amar a Deus. Pois o Shabat é o símbolo que nós temos de aliança com ele. Se eu amo a minha aliança, se eu amo o meu compromisso com o meu esposo, isso denota amor ao meu esposo. Então, se eu cuido, se eu guardo, eu amo, e não apenas aquilo que eu cuido e que eu guardo, mas aquilo que realmente faz referência a toda esta proteção, a este cuidado. Percebe? Baruch Hashem. Voltando aqui para o hebraico, novamente, o hebraico moderno. Vamos estudar o verbo no tempo futuro para o lishmor, que é o guardar. Sempre a gente vai identificar as três letras que são a raiz, o shoresh do verbo. Neste caso aqui nós temos a letra shin, a letra men e a letra resh. Aqui eu coloquei as pessoas, né, para ser conjugadas no singular. Primeira, segunda e terceira pessoas no singular. Eu escrevi ele e é ela. Aprendemos que nós iremos usar o Aleph para a primeira pessoa. Então, nós sabemos que a raiz é shin, mem, resh. Sempre vai ser conjugado assim. Então, o eu guardo. No caso, eu guardarei, eu cuidarei. Como é que ficará? Eu guardarei, eu cuidarei. O Aleph, eshmor, eshmor. Eu guardarei, eu cuidarei, eshmor. Então, a letra que eu utilizei para fazer a declinação do verbo para o futuro, para a primeira pessoa, no caso eu, é o Aleph. Então, o Aleph vai se referenciar ao futuro da primeira pessoa singular, que sou eu, Baruch Hashem. E para o você masculino e o você feminino, nós vimos que lá na lista anterior, que era a letra Tav. Então, vamos utilizar a letra Tav. Vou repetir a raiz, sempre vai repetir a raiz, certo? Aqui também a mesma coisa. Vamos repetir a raiz e vamos usar a letra Tav. Com Ririk, Ti, Tishmor, Ti. Agora, isso, Tishmor para o masculino. Para o feminino, vai ter uma diferença para poder identificarmos. Então, vai ser Tishmor para o feminino, para o masculino. Tishmeri para o feminino. Então, se eu digo o verbo Tishmor, eu estou me identificando como para você masculino. Se eu escrevo ou leio o Tishmeri, eu estou identificando a conjugação do verbo para o futuro, para você, sendo você uma mulher. Feminino, Baruch Hashem. Nós vimos no quadro anterior que o ela também vai entrar com Tav. O ela também vai seguir, né, o mesmo prefixo, que é a letra Tav. Então, vamos fazer para o ela também. Vamos deixar a raiz, que vai ser usada sempre, Shmor, certo? E vamos acrescentar a Tav no início, para ela também. Será dito da mesma forma que é dito para você masculino. Tishmor também. Então, ela também, que é a terceira pessoa singular feminino, vai receber conjugação futura
Da mesma forma que o você masculino. Tishmor para ela, tishmor para você masculino. Tishmeri para você feminino. Eshmor para eu, no singular. Vamos agora para o ele. O ele nós vimos no quadro passado, que acrescentaríamos um prefixo yud. Vamos ver como fica? A mesma raiz, shmor, e acrescentamos um yud, ishmor. Então, para ele é ishmor. Ishmor, ele cuidará. Eu cuidarei. Ani eshmor, você cuidará. Ata tishmor, você sendo uma mulher cuidará. At tishmeri, ele cuidará. Hu ishmor, ela cuidará. Hi tishmor. Baruch Hashem. Vamos então ver como fica o plural, né, da primeira pessoa e eles e elas. Vamos ver agora as conjugações para a segunda pessoa. Nós vimos que o nós, a primeira pessoa do plural, recebe a nun como prefixo. Então vamos manter a raiz, shmor, e vamos acrescentar o nun para prefixo no início da palavra. Nishmor. Nós, no caso, guardaremos, cuidaremos. Anachnu nishmor. Nós guardaremos e cuidaremos. Vamos ver vocês, masculino. Para o plural, o você também é tav, mas temos que acrescentar no final também uma letra. Então vamos ver aqui como vai ficar. Esta é a raiz. A tav vai no início. Tishmeru. Tishmeru. Isso é a conjugação para a segunda pessoa do plural masculino. Então, atem, vocês, homens, tishmeru. Atem tishmeru. Vocês guardarão. Vocês cuidarão, sendo homens. E para mulheres, como fica? Vamos escrever a raiz, que ela vai sempre existir. E vamos colocar também tav no início. Tish, mo, re, na. Este sufixo final aqui vai indicar para vocês sendo feminino. Vocês mulheres. Então, tish, mo, na. Para eles, vamos escrever a raiz. Shin, mem, resh. E vamos colocar o yud inicial. Ishmeru. Ishmeru. É parecido com vocês masculino, né? A diferença é que o tav é para vocês e o yud para eles. Mas o final, a terminação é o vav shuruk. O tishmeru para vocês masculino. Ishmeru para eles masculino. No caso, o hem. Aqui o atem. Aqui o hem. Atem tishmeru. Vocês homens. Vocês guardarão. Hem ishmeru. Eles, os homens, guardarão e cuidarão. Agora vamos ver as mulheres. Lembramos que o ela fazia exatamente como o você masculino. E agora o elas, como faremos? Também exatamente igual a vocês masculino. Então o elas a gente vai conjugar exatamente como está aqui. Está sem espaço, então vou deixar para vocês fazer a leitura aqui comigo. Mesma escrita, tav inicial e shuruk final. Tishmeru. Então elas, que é hen tishmeru. Vamos fazer a leitura em hebraico? Então, para nós anachnu nishmor. Vocês masculinos, atem tishmeru. Vocês feminino, aten tishmerena. Eles masculino, hem ishmeru. Elas feminino, hen tishmeru.
Baruch Hashem. Vamos fazer uma tradução de uma frase para podermos identificar o verbo no futuro em Ivrit. Baruch Hashem. Então temos aqui Ani. Ani a gente já sabe que é eu. Eu. Quando vamos conjugar o verbo no futuro, a primeira pessoa, eu, a gente sabe que vai acrescentar ali no verbo um aleph, ok? Então, logo de cara tem o verbo logo em seguida aqui, após o ani. Então, eu identifico aqui o aleph. Olha. Este prefixo é exclusivo para a primeira pessoa do singular. E isso sobra aqui 3 letras, que nós já identificamos também, que é a raiz do verbo. Que verbo é este? Este verbo aqui que tem essa raiz kaf, tav, vet, que é o verbo lirtov. 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 Lirtov é escrever. Né? Então, eu, se é um futuro, escreverei. Eu irei escrever. Né? Eu escreverei. Escreverei. E aqui temos aqui temos um substantivo, né? Que vai dizer o objeto pelo qual eu irei escrever, que é o quê? Mirtav. Mirtav é carta em hebraico, em hebrito. Então, Ani ertov mirtav. Eu escreverei uma carta. Baruch Hashem. Vamos ver outros exemplos? Baruch Hashem. Mais um exemplo aqui agora com o anarno. Anarno é nós. Nós estudamos que a primeira pessoa do plural, o nós, ele recebe um prefixo para conjugação do futuro do nun. Então aqui de cara nós temos após o nós o verbo como nun inicial aqui. Exatamente o prefixo que está ligado ao nós, ao anarno. Nilmod. Nilmod. Esse verbo lmod, com essa raiz lamed mem dalet, é o verbo lilmod. Lil. Podemos colocar um vav aqui, né? Para identificar a vogal O. Lilmod. Mas a raiz é lamed mem dalet, que é estudar. Este é o verbo estudar no Ivrit. Então, se é no futuro, nós estudaremos. Nós nilmod. Estudaremos. Próxima palavra, que é o sujeito da frase, Ivrit. O que é que estudaremos? Ivrit, hebraico. Anachnu nilmod Ivrit. Baruch Hashem. Este exemplo de conjugação que estudamos, esta maneira de conjugar o atido, o futuro em Ivrit, que nós estudamos aqui, pode ocorrer, né, alterações e exceções. 2 alterações e exceções é o verbo comprar e vender. Por exemplo, o verbo comprar. Liknot. Liknot. Quando formos conjugar o verbo comprar, por exemplo, o ani. Ani sou eu. Eu. Ani. Eu. Se fôssemos aplicar a regra que nós estávamos, né, utilizando, seria então um aleph e aqui tem um tav final. Eknot. Esta seria a regra padrão. Mas para comprar e vender vai mudar. Então não vai ser knot. Vai ser kne. Acontece que quando nós fazemos então a retirada das 3 letras para a raiz de comprar, nós não vamos seguir, nós lembramos que quando termina com outro, né? Nós vamos tirar kaf, nun, rei. E por conta disso, que não vai, então, ser a raiz com o tav final, mas com uma rei final.
Então, aqui a regra não vai ser, por exemplo, né? Ó, se fosse o padrão antigo que a gente estava estudando, seria que, not. Esse seria o padrão, certo? Mas não. Por quê? Porque a raiz termina com a rei e não com o outro. Então, nós não vamos falar iknot. Nós vamos falar ekne, que vai usar a rei na raiz, da raiz para o final da palavra. Então, ani ekne. Se fosse anachnu, aqui é o nun, ó. Ni, ki, ne. Ikne. Né? Na apostila que eu deixei para vocês, tem todos os exemplos de todas as pessoas, né? Então, que eu vou só pincelar. Vai ocorrer a mesma coisa para o verbo beber. É listot. Listot. Vamos ver como fica o ani. Ani, eu. A raiz é shina, tavo. Aqui, ó. Rei. Né? Quando termina assim, fica rei. Então, shina, tavo, rei. Shina, tavo, rei. Vamos ver como é que fica aqui? Aleph. É a letra de prefixo. Shina, tavo, rei. Te. Tá vendo? Então, quando a raiz termina com a rei, a gente não vai fazer todo. A gente vai falar te. Vai usar a vogal e no final. Um segundo. Certo? Então, vamos fazer para você, tá. Você, homem. Tá. A gente sabe que a letra do prefixo de atá é o ti. É o tav com rir. Ti. Aí eu vou acrescentar a raiz. Tá vendo a raiz? Tiste. Tiste. E para at, que é você, mulher. Além da tava inicial, a gente vai colocar um iudo no final. Então, vamos escrever aqui a raiz. A rei some e o iudo toma o espaço. Tisti. 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 Você, uma mulher beberá. Então, eu beberei. Você beberá um homem. Você beberá uma mulher. Vamos fazer o anarno? O anarno, no caso, é nós. Anarno. A letra inicial é o nun. Ni. E aí continua com a raiz. Niste. Nós beberemos. E assim a gente pode aplicar, conforme a gente já sabe a regra do prefixo e sufixo, né? Que algumas recebem um sufixo também. A gente pode aplicar para todas as pessoas. Baruch Hashem. Então, temos duas regras que aprendemos agora. Uma para os verbos com a raiz, né? Que não vão a rei. E verbos com a raiz que tem a rei final. Então, com a rei termina e. Sem a rei, outro. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vamos ver um exemplo, então, numa frase com esse tipo de verbo onde a raiz termina com a rei. Vamos fazer aqui a leitura juntos. É uma pergunta. Ma é o quê? O quê? Que? Tiste. Acabamos de estudar que este prefixo aqui do tish, né? Pode ser para um homem masculino, para você, um homem masculino, ou também pode ser para ela, né? Ela feminino, ela, ri, né? Pode ser para um homem, atá, ou ri, ou uma mulher, ela, no caso, ela. Então, o que tiste? O que? Vamos colocar sendo um homem, você. A pessoa vai ficar oculta, né? Então, eu posso dizer o que você tiste, no caso, o que você beberá, ou posso dizer o que ela beberá. Marie, o que ela beberá.
Ma'ata. Ma, o que você beberá? Beberá. A pergunta. O que você vai beber? O que você beberá? O que você vai beber? Café. Café. Vai beber café. Ou T. T é chá. Certo? Chá. Então, o que você vai beber? Café ou chá? A pergunta é esta. Matiste, café ou té? O que você vai beber? Café ou chá? Baruch Hashem. Ou o que ela vai beber? Café ou chá? O ivrit é muito complexo, né? Então temos mais um grupo de verbos específicos, onde vai ter uma mudança ali na hora da conjugação para o futuro. Este grupo é chamado de Gizarat Hanechim. Zarat quer dizer aquele grupo, aquela classe, né? E Hanechim, Ha é os repousantes. Nechim, aqueles que estão em repouso. Abranger o grupo de verbos que tem em suas raízes letras guturais. Aleph, Re, Yud, Vav e Yud. Certo? Tem essas letras na sua raiz. Quando ocorrem, então, estas letras na raiz, então existe uma modificação. A Ré a gente já viu que fica uma E no final no lugar do O, né? E agora vamos ver exemplos que aparecem, então, a Aleph, a Vav e a Yud na raiz e como que faz essa modificação para conjugar. Eu vou dar para vocês aqui o exemplo do verbo lagur. Lagur é morar. Lagur. A gente vê que tem uma Vav aqui no meio, né? Lagur. Significa morar. Então, o som do prefixo, que a gente estava acostumado a usar o E, por exemplo, ou o I, o hirik, a gente vai usar o A. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Como é que eu vou dizer que eu moro? Ou eu morarei? Eu irei morar, né? Eu vou morar. Ani. Vamos pegar aqui as 3 letras, que é a raiz, né? E vamos acrescentar a letra que faz referência ao eu, ao ani, que é o Aleph. Normalmente eu iria usar E, mas como é chamado verbo o, então vai ficar assim, ani, agur, não E, né? Agur, então eu morarei, eu irei morar. E se for no caso ele é hu, aqui eu tenho a raiz e eu vou acrescentar então o yud, yagur, hu yagur, ele morará. Baruch Hashem. Vamos ficar por aqui com a nossa aula de Ivrit para o atido, para o futuro. Na nossa apostila, que irei colocar aqui para vocês, aqui na descrição do vídeo, vocês vão encontrar diversos exercícios de fixação, textos, diálogos, tudo isso para vocês treinarem, né? E que o Eterno venha nos abençoar e que nós possamos aprender o Ivrit. Todos nós juntos possamos identificar as palavras na hora da reza, na hora do estudo de Torá. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom lehitraot. Kol hatovim legulam. A origem da vida. O idioma sagrado. Lashon HaKodesh. Ivrit. Aulas de hebraico. Com Morá Hayat.